Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia conta-se uma história, preste atenção. Todas as histórias da Bíblia são lindas e elas fazem um paralelo com a minha vida e com a sua vida. Com aquilo que, obrigado querido, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Irmãos, eu vou trazer alguns fatos proféticos, porque hoje eu vim nessa estatura de profeta sobre sua vida. Irmãos, sempre que Deus me reveste dessa autoridade para trazer a palavra de Deus, a oração é muito grande. Irmãos, vocês não entendem, vocês não compreendem a dor de cabeça que eu estou sentindo aqui. Então, antes de eu entrar aqui na palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pedisse a Deus para trazer sobre você a mente de Cristo. Que você pedisse a Deus que nada venha impedir você de compreender e entender a palavra de Deus nessa noite. Que nada venha impedir você de desfrutar do conhecimento que a palavra de Deus quer trazer sobre sua vida. Então, com seus olhos fechados, fala com Deus. Peça a Ele nessa noite para falar com você em seu coração de uma maneira sobrenatural. Pai, em nome do Senhor Jesus, é diante da Tua palavra que abrimos o nosso coração. E compete a Ti, Deus, nessa noite, fazer com que o nosso espírito se aquiete para ouvir a Tua voz. E Deus, a Tua palavra, ela é inerrante, Tua palavra é espada, ó Deus, de dois gumes que separa a alma do espírito. Tua palavra é martelo que esmiuça a pedra. Então, Deus, queremos te pedir que a Tua palavra nos traga esclarecimento, direções para a nossa vida, para que possamos avançar e viver aquilo que de fato é a vontade do Senhor para cada um de nós. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a mente de Cristo esteja sobre nossas vidas, porque somos Teus filhos, ó Deus, aceitamos Tua paternidade e cremos, ó Deus, naquilo que Tua palavra tem liberado sobre nossas vidas. Que possamos, ó Pai, nessa noite, viver e compreender as coisas sobrenaturais que o Senhor tem para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Primeira coisa que o texto vai dizer aqui, irmãos, é que a Bíblia começa a liberar algo. A Bíblia fala que os discípulos do profeta o procuram e falam para ele: profeta, não dá para continuarmos vivendo aqui. Precisamos construir um lugar maior para que possamos habitar. Fala comigo assim: o maior sempre apontará para o crescimento. Essa é a vontade de Deus para nós: crescermos, avançarmos, irmos além daquilo que nós estamos vivendo. Nunca vivemos uma vida medíocre, nunca vivemos uma vida rasa, nunca vivemos uma vida pequena. Sempre aquilo que Deus tem prometido a eu e a você são coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que eles o procuram aí então para que eles possam estender o tamanho do local no qual eles moram e reúnem-se com o profeta. Isso acontece. A Bíblia então, irmãos, vai dizer que o reino sírio é contra Israel. E toda emboscada que o reino sírio tentava contra Israel, a Bíblia vai dizer que Deus revelava isso ao profeta, e o profeta então mandava um mensageiro levar o recado ao rei, e ele dizia ao rei: rei, não passe por esse caminho. O profeta disse para você fazer outro caminho. O profeta disse para você não acampar nesse lugar. O profeta disse para você realmente não permanecer nesse lugar, porque o rei da Síria quer te destruir. E todas as frustrações que o rei vai viver, irmãos, ele começa a achar, Marlene, que há um infiltrado no reino dele. E então ele faz aquela reunião e ele pergunta: qual de nós vocês tem me traído? Porque sempre que eu pronto, uma emboscada contra Israel, ele fica no rei, fica sabendo onde eu vou pegá-lo, onde eu estarei, e ele então não passa por lá. Tem alguém aqui, e então eles respondem para ele: rei, não somos nós. Ele tem um homem de Deus lá,
chamado Eliseu. Fala comigo assim: o profeta de Deus tem a palavra de Deus para as nossas vidas. Irmãos, e ali então, aquele rei fica sabendo disso. Qual é a vontade dele? Ele descobre que ele não tem um infiltrado, já estudei. Ele descobre que ele tem um inimigo a favor daquele que é seu inimigo. O que ele resolve então? Vou destruir, vou matar, vou aniquilar Eliseu. Vocês estão compreendendo a história, irmãos? Amém. A Bíblia diz que então, o que o rei faz? Fala comigo assim: ele faz um cerco. Irmãos, olha para mim: um cerco não é uma cerca que tem um mata-burro, né? Que você passa, né? Consegue passar. O cerco não é uma cerca que você levanta o arame barbado para um lado, levanta para o outro, passa e depois vem o resto, a roupa que rasa. Não. É um cerco sem saída. É um cerco sem direção. É um cerco que o final de Eliseu seria a própria morte. Porém, a Bíblia vai dizer, irmãos, presta atenção, a Bíblia vai dizer que na manhãzinha daquele dia, ali em Dotã, a Bíblia vai dizer que o homem do profeta, o moço do profeta acorda, e ele então chega na janela, e quando ele vê na janela o exército sírio, o exército arameu ali, ele fica desesperado. Desesperado. E aí a Bíblia vai falar que acontece duas coisas. Os olhos de Geazi são abertos. Os olhos de Geazi são abertos. Ele chega desesperado e ele fala: profeta, eles estão lá fora para te destruir, para nos matar. São milhares e milhares. O que será de nós? Geazi, volta lá. E eu vou orar a Deus aqui para Deus abrir os seus olhos, para que você veja que aqueles que estão ao nosso favor são milhares e milhares. E quando então o Geazi volta e ele vê ali os anjos, cavaleiros, soldados de Deus, para servir e para guardar a vida de Eliseu. A Bíblia diz então que Eliseu sai diante do exército inimigo, mas ele faz uma segunda oração. Fala comigo assim: segunda coisa, ele ora para que os inimigos fiquem cegos. Irmãos, olha que coisa. O que eu aprendo aqui? Irmãos, eu e você precisamos crer que o cuidado que Deus tem dispensado sobre nossas vidas é infinitamente maior do que o inimigo. O inimigo não pode contra eu, o inimigo não pode contra você. O inimigo se levanta, mas ele já é derrotado. O inimigo, ele pode até se levantar, mas por 7 caminhos ele vai fugir de você. Deus, ele é contigo. A Bíblia diz que então, irmãos, ele faz essa oração e Deus cega o exército inimigo. E agora o exército inimigo é tateado, é direcionado por Eliseu até Samaria. Quando ele chega à porta, os portões de Samaria, a Bíblia diz que ele entra. E ele ora a Deus: Deus, pode abrir agora os olhos deles. E os olhos daqueles homens são abertos. E aí, irmãos, entenda uma coisa: a minha guerra, sua guerra, eu não estou quebrando, eu estou introduzindo. Minha guerra, sua guerra, não é contra a carne e o sangue. Não mude o foco. Não direcione o seu foco aos outros. Não direcione o foco aos seus filhos. Não direcione o foco ao seu esposo ou sua esposa. Não direcione o foco aos seus pais. A nossa guerra é contra a carne e o sangue. A Bíblia diz que naquele dia o rei de Israel, pastorando, chama Eliseu e fala para ele assim: e aí? Mato eles agora? Destruo eles agora? Aniquilo eles agora? O que eu vou fazer para eles? Eles estão à porta aí de Samaria. O que nós vamos fazer para eles? Porque é o reino do norte. Então Eliseu ele olha e ele fala o seguinte: prepara um banquete e sirva a eles. São seus inimigos, mas a sua guerra, a minha guerra, não é contra a carne ou sangue. São nossos inimigos, mas a nossa guerra não é carnal. E Eliseu manda o rei
aqui entra o contexto daquilo que vamos falar nessa noite. Em 2 Reis, capítulo de número 7, ouçam, a Bíblia vai dizer assim: e Eliseu então respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas, à porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial cujo braço o rei, no qual se apoiava, disse ao homem de Deus: ainda, preste atenção nos detalhes, ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso seria possível acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá alguma coisa. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? E se resolveram entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, e se eles nos pouparem, viveremos. Se não mataremos ou morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram imediatamente ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor havia feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército de cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para avançar, para salvar a tua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos então entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para se esconder. Depois voltaram e entraram numa tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo da maneira certa. Este é o dia de darmos boas notícias. Amém? Levante sua mão e repita comigo assim: este é o dia de eu dar boas notícias e receber boas notícias no nome do Senhor Jesus. Irmãos, entenda uma coisa: o cerco que o rei Sírio decide fazer, ele sufoca, ele oprime o povo de Samaria, ele oprime aquela cidade, e ela é cercada, irmãos, em todos os lados. Dentro ali há desespero, dentro ali há doença, dentro ali há fome. E eu vou te falar por quê. Porque quando eles voltam e eles resolvem sitiar Samaria, eles decidiram o seguinte: nós não iremos vencer Israel com espada, nós não iremos vencer Israel com lança, nós não iremos vencer Israel com nenhum armamento bélico, nós iremos vencer Israel pela boca. E eles sentiam, porque, irmãos, naquele tempo, cada cidade, elas tinham ali o seu lugar para fazer o seu comércio, então elas tinham que vender para abastecer ali a sua própria cidade, mas elas tinham que sair, os comerciantes tinham que sair para buscar o mantimento, para que pudesse ali abastecer a cidade. Porém, com a cidade sitiada, cercada, a Bíblia fala que durou muitos dias, muitos meses, ao ponto, olha para mim, irmãos, ao ponto deles começarem a comercializar cabeça de jumento para comer. Irmãos, olha para mim, eu cresci sentado na esquina fazendo churrasquinho de gato, e quando comprávamos, ali nos buchos, nos açougues, era o que dava para comprar, quando a carne estava muito rançosa, e falava assim: essa carne não é bovina não, essa carne não é suína não, essa carne é de cavalo. Era ou não era? Ai, sempre não era só comigo. Mas tem uma coisa, eles estão ali agora
irmãos, que algo que era vendido entre eles ali para matar fome, não me pergunte como, não me pergunte o tempero. Eu sou bom de tempero, irmãos. Eu fiz uma carne lá esses dias lá, delícia, frito, filézinho. O Davi falou assim: pai, tá gostoso esse negócio. Essa mesma carne de ontem que a mãe fez. Porque o papai tem um time aí, entendeu? Um talento nesse negócio aí. Irmãos, a Bíblia vai dizer que eles estavam comercializando esterco de pombo para comer. A crise existencial, financeira, fome, era tão deprimente naquele lugar, ao ponto de alguém gritar para o rei e falar assim: rei, me ajude, porque ontem essa mulher aqui fez um acordo comigo e hoje não quer cumprir. Ontem ela falou: comamos o teu filho hoje e amanhã iremos cozinhar comer o seu. Irmãos, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no meio do povo. E eles não têm mais como sair, porque é um cerco. E esse cerco vai sufocando, esse cerco vai oprimindo. A estratégia do inimigo, irmãos, não era atacar diretamente. A estratégia do inimigo era sufocar, até que Israel se rendesse, até que eles se entregassem e se rendessem diante daquela resistência. Entenda uma coisa aqui, irmãos: muitas das vezes as batalhas que eu e você enfrentamos não são com confronto direto, mas é com pressão, é com um desgaste emocional muito grande, é com um sufocamento que às vezes, muitas vezes, você não sabe o que fazer. Você fica às vezes desesperado, pensando: será que eu vou aguentar? Mas entenda uma coisa: a sua guerra não é contra a carne ou sangue. Mas eu quero declarar uma coisa. Naquele dia o profeta libera uma palavra e ele disse: Deus fará outra vez. E Ele fará na minha vida e na sua vida. O Senhor dará vitória outra vez, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Quantos aqui hoje estão cercados, invisíveis? Quantos estão cercados, irmãos? Mas o Espírito de Deus está dizendo: Ele dará vitória outra vez sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus. Ele trará vitória. A situação é desesperadora. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que Eliseu chega diante do rei e fala: amanhã, a estas horas, Deus vai trazer provisão. Amanhã, a estas horas, haverá um outro tipo de comércio aqui. Não vai ser cabeça de jumento, não vai ser esterco de pombo, vai ser farinha, vai ser cevada, porque Deus estará com provisão. Deus irá cuidar de mim, de você, eles estavam falando. A Bíblia diz que o rei, devido à sua idade, ele se apoiava ao braço de um capitão, né, de um comandante ali. E esse comandante se acha no direito de tentar impedir a palavra que Deus havia colocado no coração e na boca de Eliseu. E ele olha e fala assim: por acaso, nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso poderá acontecer. Irmãos, está cheio de pessoas assim, aceitando a derrota, aceitando o problema, e querem que você e eu aceitamos também. Querem que eu e você venhamos aceitar isso também. Mas olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz que havia 4 leprosos, e eles não estão dentro de Samaria, não. Eles estão do lado de fora, porque são leprosos. A lepra ela era condenada, né, e julgada pelo sacerdote devido ao pecado da pessoa. São 4 homens leprosos, irmãos. E eles então têm um pensamento. Olha que coisa. Os leprosos têm um pensamento. Qual é o pensamento? A gente está do lado de fora aqui, e a conversa entre eles é essa: a gente está passando fome, a gente está passando dificuldade e necessidade. Ou a gente volta para dentro, ou a gente volta para dentro de
Samaria, se a gente voltar para dentro de Samaria, a gente vai passar fome. Se a gente voltar para dentro de Samaria, a gente vai passar fome. Se a gente continuar parado aqui, à porta de Samaria, a gente também vai morrer de fome. Então a gente pode ir lá, diante dos arameus, chegar diante deles, dos filhos, e nos entregar. E pode ser que eles tenham misericórdia de nós, e poupe a nossa vida, e poupe as nossas vidas. Irmãos, entenda uma coisa: onde que está a melhor chance de vencer? Aonde está a melhor chance? Ficar parado? Estagnado? Porque ficar estagnado, você vai continuar procrastinando. Ficar estagnado, você vai continuar impedindo o agir de Deus na sua vida. Ficar estagnado, parado, você vai continuar sem fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se levantar, se posicionar. Você precisa tomar uma atitude. Não dá para ficar parado. Eles olham e eles decidem, não dá para ficar lá de fora. Não dá para ficar parado aqui. Retroceder é a opção, é a melhor opção. Voltar a ver a vida, voltar a fazer as velhas coisas, voltar para aquele lugar que eu estava, é melhor? Também não. Porque voltar a ver a vida, irmãos, é dizer que Jesus não fez nada por você. Voltar a ver a vida é dizer que Jesus não pode fazer nada por você. E então eles têm uma melhor escolha. Qual é a melhor escolha que eles têm? Vamos avançar. Vamos lá no exército do inimigo, no acampamento do inimigo. Quem sabe eles poupam a nossa vida. Quem sabe eles têm misericórdia de nós. Irmãos, entenda uma coisa, olha para mim. A melhor chance que Deus dá a eu e a você não é procrastinar, não é ficar parado, não é retroceder. A melhor chance que Deus sempre dará a eu e a você será sempre avançar, será sempre ir adiante, será sempre ir à frente. Essa é a melhor decisão que eu e você precisamos tomar na nossa vida espiritual. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 10, versículo 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a perseverança da alma. Fala comigo assim: eu preciso avançar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha para mim, o que te faz ficar parado? O que faz você ficar parado? O medo? A insegurança? A dúvida? A comodidade? Não, pastor, para mim aqui está muito bom, sabe? Está muito bom, aqui para mim está muito bom. Irmãos, Deus quer que venhamos avançar. Pare de recuar. Avance. Avance na sua vida espiritual. Avance naquilo que Deus quer fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Chega, irmãos, de ficar vivendo a mesmice. Chega de ficar vivendo a mesma coisa. Deus quer que eu e você venhamos avançar. Irmãos, busque sabedoria para o próximo movimento de sua vida. Aqueles leprosos, eles conversam entre si. Eles conversam entre si. Isso revela para mim e para você algo, irmãos. Eu te pergunto: aonde está? Aonde está no seu dia a dia as conversas certas? Porque, irmãos, gente para dar palpite na sua vida, gente para dar palpite no seu casamento, gente para dar palpite no seu trabalho, gente para dar palpite nas suas decisões, é o que mais tem. Agora, você achou alguém nessa multidão de você para olhar para você e falar assim: olha, eu vou chorar com você, eu vou orar com você, eu vou andar com você mais 1 milha, 2, 3, 10 milhas se for preciso. Eu vou caminhar com você, pode se apoiar em mim, eu vou te ajudar. Irmãos, o mais difícil é encontrar as conversas certas. E eu te pergunto: onde estão as conversas edificantes em sua vida? O problema é que a gente fica perdendo tempo com um monte de balela que as pessoas falam, com um monte de conversa, desculpa aqui, fiada que as pessoas falam. A gente vai perdendo tempo. Irmãos, olha para mim, entenda uma coisa: Deus, Ele quer que eu e você venhamos avançar.
Nós iremos avançar em sabedoria. Venhamos avançar em sabedoria. Sabedoria que vem através de um conselho. Sabedoria que vem através de uma conversa. Sabedoria que vem através de discernimento diante daquilo que Deus tem colocado diante de mim e de você. E como que nós avançamos, irmãos, em passos de sabedoria? Através da leitura da palavra, através de uma vida de oração, através de uma comunhão com a igreja, através de uma comunhão nos cultos, através de uma leitura diária bíblica da palavra de Deus e aconselhamentos saudáveis. Eu te pergunto, você faz isso? Você faz isso? Você quer ver o noticiário e falar assim, está vendo? Está todo mundo vivendo aquilo ali. Eu não sou diferente. Está vendo? Está todo mundo desempregado. Está todo mundo doente. Está todo mundo isso e aquilo outro. Eu também não sou diferente. Irmãos, comece a buscar conversas certas, conselhos certos para a sua vida. Através da leitura da palavra, através da oração, através do culto, através da comunhão da leitura da palavra, através de aconselhamentos saudáveis, no nome do Senhor Jesus. O profeta naquele dia, irmãos, ele libera uma palavra, e ele diz que iria acontecer algo. E olha para mim, irmãos, a palavra do profeta era liberada direto dos céus. É Deus trabalhando em meio ao seu favor. Enquanto o profeta está diante do rei, lá dentro, doutor Felipe, falando com ele, amanhã, a estas horas, o milagre vai acontecer à porta de Samaria. Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer cuidado. Enquanto o profeta está alinhando a palavra de Deus ao coração do rei, Deus está trabalhando do lado de fora, no coração daqueles leprosos. Olha como Deus trabalha, irmãos. Olha como Deus faz. Olha como Deus opera. Olha como Deus realiza. Ele opera, irmãos, e ele fala: amanhã haverá abundância à porta da cidade. Mas sempre, irmãos, entenda uma coisa: sempre que você decidir avançar, haverá resistência. Você está orando ainda por quê? Você está indo na igreja ainda por quê? Você está acreditando nesse negócio de Deus por quê? Você está acreditando que Deus vai abrir uma porta por quê? Você está acreditando que Deus vai abrir a janela dos céus? Você está acreditando que Deus pode fazer um milagre? Você está acreditando que Deus pode mudar a sua vida? Irmãos, olha para mim. Sempre que eu e você decidimos avançar, haverá resistência. Sempre haverá resistência. Sempre haverá resistência. Sempre haverá resistência, irmãos. Não pense que o reino de Deus virá sobre sua vida em facilidade. E ali é um oficial do reino, é alguém de uma posição, é alguém que tem autoridade, é alguém que dá confiança no rei. Ele olha, ele resiste à palavra do profeta. Você está louco? Nem se Deus abrir a janela dos céus. Pode acontecer isso. Ele se apoiava na sua própria força. Ele se apoiava naquilo em que ele era. Ele se apoiava naquilo que ele havia construído com a sua própria vida. Mas, irmãos, entenda uma coisa: a vida minha e sua precisa ser uma vida que confia naquilo que Deus vai fazer. Esse homem se apoiava em tudo isso, irmãos. E o problema é que quem confia na sua própria força nunca estará pronto para viver os milagres de Deus. Nunca estará pronto para viver os milagres de Deus. Tem muita gente que não crê, que não confia, que não acredita em milagres. Mas olha para mim, eu acredito e eu vivo milagres a todo instante. Tem gente esperando, irmãos, o céu entrar aqui e começar a ver. E aí a pessoa vai falar assim: isso é milagre. Deus fez um milagre. O coxo saiu aqui da igreja andando. Isso é milagre. Mas tem uma coisa: Deus está vestido aqui agora. Isso para mim é um milagre. Eu poder nessa tarde fazer uma boa refeição, para mim já foi um milagre. Isso aqui, ó, que a irmã Sandra colocou para mim, ó, delícia. Isso aqui é um milagre. Pastor, o que a irmã Sandra colocou para o senhor aí? É água, irmãos. Eu e você precisamos entender que a nossa vida é um milagre. Respirar um milagre, levantar um milagre, ter um cuidado de Deus sobre sua vida, sobre
um milagre. A minha vida e a sua vida já é um milagre. Por isso você precisa confiar em crer que Deus ainda pode fazer. Aleluia! Ele ainda pode fazer. Não creia nisso. Não confie na sua própria força, mas confie naquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica procurando explicações e a gente fica assim: quem vai fazer? Como será feito? A gente fica assim: como será feito? Irmãos, esquece como, esquece onde. Creia em quem pode fazer. E eu sei quem pode fazer. Quem pode fazer, continua no controle de todas as coisas. Quem pode fazer, continua sentado em um trono inabalável. Quem pode fazer, continua no controle da minha vida e da sua vida. E ainda, irmãos, que as pessoas olhem e falem assim: mas pode Deus abrir as janelas dos céus? Deus pode abrir. Eliseu falou que ele vai abrir as janelas dos céus. Malaquias falou que ele vai abrir as janelas dos céus. Ezequiel falou que ele vai abrir as janelas dos céus sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que confia. Então, querido, querida, acredite, confie, vença toda resistência, vença toda palavra negativa e creia no que Deus, em quem Deus pode fazer em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você quer isso, aplauda o nome do Senhor. Ele pode fazer. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele é fiel. Ele é o Todo-Poderoso. Chega de ficar pensando como vai acontecer. Continue crendo. Quem pode fazer é o meu Deus. Quem pode operar é o meu Deus. Quem pode realizar é o meu Deus. Por isso, queridos, você precisa ter uma mente moldada para viver milagres de Deus. Você precisa ter a mente. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, em 1 Samuel capítulo de número 14. A Bíblia diz que os incircuncisos filisteus haviam se levantado contra Israel. E aí, irmãos, alguém tomado de ousadia e fé, a Bíblia diz que o seu rei está com 600 homens, tudo acovardados com medo. E a Bíblia diz que o príncipe Jonatas, ele se levanta e ele chama o seu escudeiro e ele fala assim: temos dois caminhos. Um caminho é cheio de pedras, outro caminho é espinhoso. Nós vamos subir porque precisamos chegar a Miquimás e precisamos destruir o nosso inimigo. E o tratado é o seguinte: dois homens. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 14, que Jonatas, ele olha para o seu escudeiro e ele fala assim: será que Deus não pode fazer algo? Seja com pouco ou com muitos soldados, Deus pode fazer isso. E o tratado, o negócio que Jonatas faz com o seu escudeiro é o seguinte: ele olha e ele fala assim: eu tomo, e depois que eu tomar, você mata. E aí eles sobem, e eles começam, eles tinham que dar dentro do sinal. O sinal seria o seguinte: se os inimigos nos veem e nos chamar, Deus foi conosco. Deus foi conosco. Deus nos entregou nas nossas mãos. E Jonatas sobe com essa palavra acreditando. Será que Deus não pode fazer algo por nós? Seja com pouco ou com muito. Porque na verdade Deus quer, irmãos, é achar corações que creem, é achar mentes que acreditam e que confiam. A Bíblia diz que Jonatas derruba e o seu escudeiro mata. Jonatas derruba e o seu escudeiro mata. Jonatas derruba e o seu escudeiro mata. E a Bíblia vai dizer que o inimigo foge em retirada. Irmãos, isso é loucura. Como dois homens se levantam contra um exército com essa visão: eu derrubo isso que você mata, eu derrubo e você fere. Isso é loucura. Mas o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que 4 leprosos agora decidem ir ao exército inimigo, ao acampamento inimigo, acreditando que eles poderiam poupar, que Deus poderia fazer algo por eles. Isso é loucura. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Israel está diante de muralhas e gigantes, e ao ponto do relatório que eles levam ao seu senhor Moisés é o seguinte: Moisés, a gente para eles não é nada, é como um gafanhoto, eles vão nos aniquilar, vão nos destruir. A Bíblia diz, irmãos,
governados pelo medo, começam a gerar medo no coração de Israel. A Bíblia diz que então Caleb se levanta no versículo 30 do capítulo 13, e ele fala para eles assim: calem-se! Por quê, irmãos? O medo oprime, o medo impede as pessoas de avançarem, o medo impede as pessoas de conquistarem. Mas Deus espera, irmãos, achar nessa noite corações sedentos por aquilo que Ele vai fazer, porque a fé sempre vai parecer loucura, a fé, irmão, sempre parecerá loucura. Por isso eu e você precisamos silenciar as vozes da dúvida à nossa volta. E Caleb fala assim: isso, calem-se, calem-se, porque se Deus prometeu a terra de Canaã, nós vamos entrar lá, nós vamos vencer os inimigos, e eles são gigantes sim, mas nós somos devorados como se devora um pedaço de pão. É essa ousadia, é essa certeza, a convicção que eu e você precisamos ter no reino de Deus para avançar, para conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você, queridos. Faça calar todo medo que é semeado à sua volta, faça calar hoje as palavras que se levantam contra a sua vida, gerando medo, gerando dúvida, gerando negativismo, gerando incredulidade à sua volta. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. E como eu faço isso, pastor? Como temos a mente de Cristo? Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Olha o que Deus está liberando sobre nossas vidas hoje. Diga aleluia. A Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo número 2, versículo 12 em diante, ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Eu e você não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede do próprio Deus. E ele continua dizendo assim: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo poder do Espírito, interpretando verdades espirituais para quem são espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, quem tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais. Quem tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais. Quem tem a mente de Cristo espera por milagres e coisas maravilhosas que Deus pode fazer em sua vida. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, não se perderá naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que está diante de você. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, crerá que Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Então, queridos, a vontade de Deus para mim e para você hoje é que venhamos avançar. Não fique parado, não fique parado, não recue, não tente entender como. Apenas confie em quem? Apenas confie no teu Deus. Apenas confie naquele que tem o controle de todas as coisas. Deus dará a eu e a você a vitória outra vez. A Bíblia vai dizer, queridos, que naquele dia, aqueles 4 leprosos, eles entram, e quando eles chegam ali, segundo aquilo que lemos, a Bíblia vai dizer que os arameus, eles haviam fugido, acreditando que o rei de Israel havia alugado exércitos e
hititas e egípcios para destruí-los. E eles deixaram tudo. Então a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos decidem trazer boas novas a Samaria. E quando eles compartilham o que havia acontecido, que o inimigo havia ido embora e que havia deixado tudo para trás, comida, havia deixado cavalos, havia deixado armas, havia deixado todo o suprimento para trás e havia fugido e não estava mais ali sitiando, cercando a cidade de Samaria. A Bíblia vai dizer, queridos, que aquele comandante que havia duvidado que Deus faria, que não acreditava que Deus poderia abrir as janelas dos céus, a Bíblia vai dizer que o posto dele naquele dia é a porta de Samaria. E quando o povo fica sabendo, o povo vem correndo, derruba aquele homem, e aquele homem morre pisoteado. Queridos, o profeta havia dito que ele iria ver, mas não iria comer. E eu quero te dizer, queridos, Deus fará outra vez em sua vida. Deus trará um milagre outra vez em sua vida. Deus trará vitória sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas para que possamos discernir as coisas de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E você vai fechar os seus olhos, com os olhos fechados. Você vai pedir que o Espírito de Deus venha sobre você hoje, assim como no dia de Pentecostes, assim como Cristo profetizou, dizendo que o Espírito dele, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele havia sido ungido para pregar as boas novas, para proclamar o Evangelho. O Espírito de Deus, querido, querida, Ele quer habitar em você. O privilégio meu e seu sermos casa de Deus, moradia de Deus, lugar de habitação do Espírito de Deus, para que Ele morando, habitando em mim e em você, possamos compreender as coisas do Espírito, as coisas do Reino, porque temos a mente de Cristo, aceitamos a filiação de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que venhamos clamar, Abba Pai, declarar que somos filhos e herdeiros, declarar que somos filhos amados. É o Espírito de Deus que habita em mim e em você. É o Espírito de Deus que quer habitar em mim e em você. É o Espírito de Deus que quer nos fazer avançar. É o Espírito de Deus que quer dirigir minha vida e sua vida. Por isso comece agora a clamar pelo Espírito de Deus. Diga: vem Espírito de Deus, toma a minha vida, tome a minha vida, tome o meu coração, tome a minha mente, tome a minha vida hoje. Abra sua boca, querido, querida. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Peça o Espírito de Deus sobre ti. Peça o Espírito de Deus sobre sua vida. Ele quer que venhamos ter a mente de Cristo. Ele quer que venhamos ter a mente de Cristo. Ele quer que venhamos ter a mente de Cristo. Não é por força, não é por violência, mas é privilégio meu e seu esta geração termos a presença do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Clame pela presença do Espírito hoje. Abra sua boca e fale com Ele. Abra sua boca e peça, peça. Ó Espírito de Deus, faça de novo. Ó Espírito de Deus, venha. Ó Espírito de Deus, habite em nossos corações. Ó Espírito de Deus, tome nossas vidas hoje. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Deixa o Espírito de Deus te encher. Vai glorificando a Ele, vai glorificando. Deixa o Espírito de Deus habite em mim. Espírito de Deus, me faça compreender tua vontade. Espírito de Deus, me faça viver em tua direção. Ele quer que você avance.
vidas, sopra sobre nossas vidas hoje. Vem Espírito, como precisamos da tua presença, como precisamos da tua presença, Espírito, como precisamos da tua presença, Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, venha vir de nós, Espírito de Deus.
graças a Deus. Fala comigo assim: eu irei avançar no nome do Senhor Jesus. Amém.